Eita, Calibre Santos, a conta entrou, Pintinho, é gol! Esse apelido de Cartola é porque eu usava um chapéuzinho coco quando trabalhava em obra. O chapéu era para acompanhar cimento no cabelo, né? Começaram a chamar de Cartola, a Cartola e pegou o apelido. Cartola, sambista carioca. Torcia para o Fluminense. Deixo minhas rosas, de bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas. Foi gol, cara. Você viu? De primeira, não treinamos não. Foi de primeira. Quando o oficial de justiça chegou. Adoniran Barbosa, sambista de São Paulo. Torcia para o Corinthians. E Vamos lá, né? contra seu desejo entregou Caixa! Tá lá, meu pra irmão? seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo. Você vai ao Rio? Eu vou ao Rio. Quando você vai? Eu vou na sexta-feira à noite. De ônibus? Não, vou de ônibus. As 6 torcidas oficiais do Corinthians estão organizando agora uma caravana para o Rio de Janeiro, onde domingo o Corinthians enfrenta o Fluminense numa das partidas semifinais do Campeonato Nacional. Elas esperam mais de 500 ônibus. Jornal Nacional, São Paulo. É uma história de amor entre torcedores e um clube de futebol. Gente que não via um título há 22 anos. Mas insistia em contrariar a razão em nome do amor. Sim, porque muitos teriam desistido. Quem é que vai pro Rio daqui? Eles não. Em 1976, era duro ser corintiano. Eu falava, mas você não me escutava, não. A última taça tinha chegado em 1954. Mas como contrariar um instinto básico? Uma paixão hipnotizante. É um fenômeno, entendeu? É um estado de espírito. É um estado de espírito. Ah, sorrir eu pretendo levar aqui. 1976. Semifinal do Campeonato Brasileiro. Em jogo único, o Corinthians enfrentaria no Maracanã uma pedreira, o Fluminense. Um timaço montado pelo então presidente Francisco Horta. O Fluminense, disparadamente, é o melhor time, disparadamente. Um time tão bom, tão preciso, que era chamado de máquina. A máquina tricolor, bicampeã estadual. Equipe elegante, como um samba de Cartola. A sorrir eu pretendo levar a vida. Era um time que tinha 10 jogadores que envergaram um dia a camisa da seleção brasileira e o Doval, que era da seleção argentina. O Fluminense 76 era o melhor time do Brasil. E como se ainda fosse necessário outro elemento para apimentar o clássico. Rivelino, o reizinho do parque, trocou o Corinthians pelo Fluminense um ano antes. Ferida aberta no coração alvinegro. Como é que você vê Rivelino contra o Corinthians? Acredito que o Rivelino, toda decisão ele treme. Vicente Mateus era o presidente do Corinthians. Vicente recebeu Francisco Horta em São Paulo. Nascia uma das histórias mais incríveis do futebol brasileiro. O Vicente Mateus me pediu 80 mil ingressos. Eu disse, mas Mateus, eu não posso levar para São Paulo 80 mil ingressos. Eu pago, doutor Horta. E eu fui com ele a todos os programas de rádio e televisão, exatamente para tentar motivar a partida. Provoquei dizendo, vocês dizem que são fiéis, que a torcida é fiel. Provem. E o Rivelino disse, presidente, não faça isso, eu conheço a torcida do Corinthians, eles vão vir. E vieram. Olha, nós estamos com o esquema perfeitamente preparado, já estamos com uma média de 80 ônibus lotados. Por ar, por terra, todos os caminhos corintianos levaram ao Maracanã no dia 5 de dezembro daquele ano. Quando a gente
entra em campo, no Maracanã, eu falei, gente, nós dividimos o Maraca. Reza a lenda que os corintianos, ajudados por outras torcidas cariocas, eu sou corintiano, dividiram meio a meio o Maracanã com os torcedores do Fluminense. 146.043 pessoas assistiram ao jogo. E eles dividiam o Maracanã naquele momento. Dividiam. Era craque, eu tinha botão até pouco tempo. Na caixinha de lápis, né? Colocava talco, tinha que estar concentrado, os nossos jogadores. Armaram aqui o Fluminense, a máquina de 1976. Renato no gol, Rubens Galax, Carlos Alberto, Edinho, Rodrigues Neto, Pintinho, Kleber, meu grande amigo Kleber, já falecido, Gil, Doval, Dirceu, que era um falso ponta esquerda, e a nossa grande referência, o nosso ídolo, nosso melhor jogador, Rivelino. Eu joguei botão. Tobias, Zé Maria, Moisés, o xerife, Zé Eduardo e Vladimir, Russo e Givanildo, e no meio-campo também o Neca, Vaguinho, Geraldão e Romeu. Esse foi o 11 que iniciou o jogo. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza. O Fluminense abriu o placar. E a bola foi pro Gil, na direita, sozinho, pegou e cruzou. Quando ele cruzou, o Pintinho, num toque sutil, de categoria, fez o gol. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians empatou com o meio-campo russo, que morreu em 2012. O gol do bonitão, que Deus o tenha. A chuva que já incomodava aumentou no intervalo. Um temporal histórico. Foi um dilúvio que encharcou tudo, poça d'água, e o Fluminense não conseguiu jogar. O Fluminense é um time muito mais leve. Com o jogo amarrado, o empate se manteve na prorrogação. Vieram então os pênaltis. O Tobias era um goleiraço, assim, a gente tinha uma confiança tremenda, sempre teve confiança no Tobias. O goleiro Tobias, do Corinthians, virou um gigante. Pegou 2 pênaltis. Na verdade, 3. O Rodrigues Neto foi o primeiro a bater. Eu tenho que escolher um campo. Aí mandou voltar, cara. Aí ele voltou, bateu, eu peguei novamente. Aí veio o Carlos Alberto. O Carlos Alberto veio, bateu, eu peguei. Aí já caiu uns 10 lá na fossa, o cara já foi pra UTI. O Fluminense marcou apenas com Doval. E o Corinthians acertou todas as cobranças. Uma festa paulistana no Maracanã. Mas na final do campeonato, o Corinthians acabou derrotado pelo Internacional de Falcão. No ano seguinte, porém, encerraria o jejum de 23 anos sem título, ao conquistar o Campeonato Paulista. É impressionante a mobilização da torcida do Corinthians. Depois daquela invasão, os corintianos invadiram muitos outros lugares, até o Japão. O corintiano faz do lugar onde o Corinthians está a sua casa, ou maloca. Saudosa maloca, maloca querida. Como diz o samba de Adoniran Barbosa, interpretado pelos Demônios da Garoa. Saudosa maloca, maloca querida. Din, din, dom, que nós passemos dias felizes de nossa vida.